Esposo chocante obliga a su hijastro a ayunar por una semana y revela secreto fatal de la familia. Lucas miraba por la ventana de su habitación. Los suburbios estaban envueltos en un extraño silencio. Era una ciudad vibrante de América Latina, pero en su hogar la atmósfera era pesada, casi asfixiante. Su padrastro, Eduardo, le había impuesto un ayuno forzado de una semana, un castigo que sonaba más a tortura que a disciplina. Era la segunda vez en lo que iba del año. Lucas sentía el estómago vacío hacer eco en su pecho. Cada hora, cada minuto que pasaba, la angustia se enredaba más en su alma. Nunca fue así con Eduardo. Al principio, él parecía un pilar de estabilidad, alguien que podía protegerlo. Pero ahora, Lucas se preguntaba si Eduardo guardaba secretos oscuros. Las noches se volvían más. La gas y el recuerdo de su padre biológico lo atormentaba. La misteriosa muerte de ese hombre, por la que su madre aún lloraba, se convertía en un monstruo que lo acechaba. ¿Qué sabía Eduardo sobre su padre? El silencio del padrastro era más inquietante que una tormenta. La casa se llenaba de sombras cada vez que Eduardo entraba. ¿Qué van a pensar de ti en la escuela, Lucas?, decía con esa voz grave que parecía juzgarlo. El chico no quería pensar en eso. De pronto, el miedo se colaba por las grietas en su espíritu, y su corazón latía con fuerza, como si le advirtiera sobre un peligro inminente. ¿Y si algo más oscuro se ocultaba en la historia de su familia? Las dudas lo devoraban. Sabía que ocultar algo era más peligroso que revelarlo. Mientras el hambre lo consumiría, Lucas empezó a buscar respuestas. En el ático, tropezó con un viejo álbum de fotos. Sus manos temblaron al abrirlo. Allí estaba su madre, joven y radiante, junto a un hombre al que no podía identificar. Los ojos de la mujer brillaban con amor, mientras que la mirada del hombre era sombría, cargada de secretos. ¿Quién eres?, susurró Lucas. La voz de Eduardo lo interrumpió de inmediato. El hombre apareció como un espectro, una sombra en el marco de la puerta. ¿Adivina qué? La semana se ha terminado, dijo. Su tono era gélido. Lucas sintió un nudo en la garganta. Su mente viajaba hacia el oscuro secreto que sentía escondido entre ellos. Eduardo se acercó, y su mirada podía quemar el alma. Esto es solo el comienzo, hijo. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? La frase lo dejó al borde de un abismo. ¿Debía aferrarse a la figura paterna que había conocido, a la única estabilidad que creía tener? ¿O debía arriesgarlo todo para descubrir la verdad que podría destruirlo todo? En su pecho, el miedo y la esperanza luchaban por salir a la superficie. Los días pasaban y la hambre se mezclaba con una ansia de respuestas. En un instante, una mirada de Eduardo lo hizo sentir que cada elección traerá consecuencias. La revelación que él temía era un secreto más grande de lo que imaginaba. ¿Por qué no me cuentas lo que sabes de mi padre?, preguntó Lucas, sintiendo una temblorosa determinación. La respuesta de Eduardo podría cambiar no solo su vida, sino toda la estructura de su familia. «Ei, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas miraba a Eduardo com uma mescla de angústia e determinação. La pregunta había escapado de sus labios antes de que pudiera pensarlo bien. El corazón le latía con fuerza. El eco del silencio de la casa parecía amplificarlo. ¿Por qué no me cuentas lo que sabes de mi padre? La tensión en el aire era palpable. Eduardo, en lugar de responder, frunció el ceño. Una sombra cruzó su rostro. No es tan simple como crees, Lucas. Su voz baja y cargada de un temor que Lucas no había notado antes. Algo en su mirada hizo que el chico sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Pero antes de que pudiera insistir, un fuerte golpe sonó en la puerta principal. El sonido resonó por toda la casa, y el corazón de Lucas se detuvo un instante. ¿Quién puede ser?, preguntó, su voz temblorosa. Eduardo se volvió hacia él con una mirada que combinaba sorpresa y alerta. «Quédatelo aquí», ordenó Eduardo, su tono autoritario. «No abras». Con pasos rápidos y silenciosos, Eduardo se adentró en el pasillo, dejando a Lucas con un nudo en la garganta. El chico no podía ignorarla. Curiosidad y el miedo que se agolpaban en su interior. A pesar de la advertencia, un impulso lo llevó a acercarse a la puerta. Desde su posición pudo escuchar murmullos, voces que parecían elevarse en una especie de discusión. Fue entonces cuando decidió asomarse por la mirilla. La escena que vio lo dejó helado. Una mujer estaba en la puerta. Sus facciones eran familiares. Era Clara, su madre, pero no estaba sola. Un hombre de aspecto severo, con un abrigo oscuro, la acompañaba. Lucas sintió como si el aire se le escapara. La expresión de su madre era intensa, casi angustiante, y las manos del hombre parecían gesticular de manera amenazante. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucas, sintiendo que el estómago se le encogía. No podía creer lo que veía. A través de la mirilla vio cómo Eduardo se acercaba a ellos, su cara transformada por una mezcla de ira y desesperación. «¡No deberías estar aquí, Clara!», gritó, y el tono de su voz resonó en la casa como un trueno. Lucas retrocedió un paso, el corazón latiendo con fuerza. «No puedes seguir ocultándolo, Eduardo», dijo Clara. Su voz temblaba, pero había una firmeza inusitada en sus palabras. «Él tiene derecho a saber la verdad». Las palabras «ocultarlo» y «verdad» danzaban en su mente como una tormenta. La escena se volvía más intensa, la tensión palpable. Eduardo, evidentemente iracundo, respondió: «No haré que su vida sea un caos, no mientras pueda evitarlo». Lucas sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué verdad era esa? La verdad sobre su padre, quizás. El hombre al lado de su madre se cruzó de brazos. «Si no se lo dices, yo lo haré», advirtió. Era una amenaza. Lucas, sintiendo que el aire le faltaba, se precipitó hacia la puerta y, sin pensarlo, la abrió. Las miradas se centraron en él. Clara cubrió su boca, y Eduardo parecía un león acorralado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Lucas. Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. «¿Qué están ocultando?». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La mirada de Eduardo clavada en él era de horror. «Lucas», comenzó Clara. Pero Lucas no quería escuchar más. Había superado sus límites, y todo lo que podía pensar era en el caos que se desataría si continuaba en ese camino. Pero había un ardor en su interior, una necesidad de desenterrar cualquier verdad, por devastadora que fuera. «Dímelo todo», gritó, y el eco de su voz llenó el espacio. Las palabras flotaban en el aire junto con la tensión acumulada.
Algo tendría que romperse, y él estaba decidido a hacer quien destapara el secreto de su familia. Pero lo que fuera que viniera podría cambiarlo todo para siempre. Mientras giraba para mirar a Eduardo y Clara, un estruendo ensordecedor hizo temblar las paredes. Un rayo había iluminado el cielo y la casa. En ese instante, Lucas supo que nada volvería a ser igual. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Lucas ficou paralisado na porta, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse vida própria. Eduardo e Clara trocavam olhares cheios de significados que Lucas não conseguia decifrar. A tensão era palpável, quase palpável, como uma corda esticada prestes a romper. ¿Qué están ocultando? Perguntou novamente, sua voz um misto de raiva e medo. Os olhos de Clara estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Eduardo, por outro lado, parecia uma parede, rígido e sem emoção. Era como se eles estivessem em um jogo de xadrez, cada peça se movendo estrategicamente. Mas Lucas não queria ser mais uma vítima. Ele queria a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, o homem ao lado de Clara avançou um passo. Sua presença era imponente, como uma sombra ameaçadora. É hora de falar, Eduardo, disse ele, a voz grave reverberando na sala. Essa mentira já durou tempo demais. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem parecia saber mais do que deveria. O que ele sabia? O que estava acontecendo naquela casa que ele chamava de lar. Já não sentia mais que ali era um lugar seguro. A tempestade lá fora começava a se intensificar. Rayos iluminaban el cielo y el trovón rugía como estuviese anunciando el fin de algo. Lucas oyó para la llanela, deseando que la tempestad elevase embora todo aquel clima de desespero. «Dime la verdad», gritó, no más dispuesto a esperar por respuestas. Lucas, Clara comenzó, mas Eduardo, perdiendo la compostura, gritó, «¡Basta! ¡No faça eso! ¡Basta! ¡No faça eso!». Mas as palavras não eram suficientes para conter a avalanche de segredos prestes a desabar. Clara parecia à beira das lágrimas. Você precisa entender. Isso é por su bien, Lucas. Não queremos que você se machuque. E foi nesse momento que el hombre al lado de él reveló una foto. La imagen estaba zurrada, mas Lucas a vio claramente. Era su pai. Mas não. Era apenas isso. Ele estava de mãos dadas com uma mulher que não era Clara. Outra mulher. A revelação foi como um golpe no estômago e tudo ao redor de Lucas desmoronou. «Quem é ella?» perguntou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Eduardo, agora pálido, não parecia ter palavras. Ela era alguém importante para o seu pai. Clara disse, a voz tremendo. E a razão pela qual ele morreu é mais complexa do que você imagina. A confusão tomava conta de Lucas. Ele tentava processar a informação, mas sua cabeça girava. Vocês estão dizendo que meu pai tinha outra família? Ele perguntou, a incredulidade se transformando em raiva. Por que nunca me contaram? Eduardo parecia prestes a desabar. O homem ao lado de Clara, no entanto, estava decidido. O que ele não disse, Lucas, é que sua vida depende de saber a verdade. Seu pai fez inimigos, e você ainda pode estar em perigo. Há coisas que não podem ser ignoradas. Nesse instante, o trovejo mais forte da tempestade rachou o céu, o que fez Clara pular de susto. Lucas sentiu que
tudo se acelerava, como uma roda da fortuna descontrolada. Gime-lo todo! Gritou uma última vez, mas a verdadeira natureza do seu mundo desmoronava. Lucas! Começou Eduardo. Mas as palavras foram interrompidas pela vibração do celular de Clara. O som cortou a tensão do ar como uma faca. Ela olhou para a tela e a cor sumiu do seu rosto. Não pode ser! E foi nesse momento que Lucas sabia que algo muito maior estava em jogo. O que mais ele não sabia? A raiva, a confusão, a dor se misturavam dentro dele. Mas a maior pergunta ecoava em sua mente. Qual era o segredo de verdade? Ele estava prestes a descobrir que a verdade não apenas mudaria a sua vida, mas que a própria essência de quem ele era estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Lucas ficou paralisado na porta, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse vida própria. Eduardo e Clara trocavam olhares cheios de significados que Lucas não conseguia decifrar. A tensão era palpável, quase como uma corda esticada prestes a romper. Que estão ocultando? Perguntou novamente, sua voz um misto de raiva e medo. Os olhos de Clara estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Eduardo, por outro lado, parecia uma parede, rígido e sem emoção. Era como se eles estivessem em um jogo de xadrez, cada peça se movendo estrategicamente. Mas Lucas não queria ser mais uma vítima. Ele queria a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, o homem ao lado de Clara avançou um passo. Sua presença era imponente, como uma sombra ameaçadora. É hora de falar, Eduardo, disse ele, a voz grave reverberando da sala. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem parecia saber mais do que deveria. O que ele sabia? O que estava acontecendo naquela casa que ele chamava de lar? Já não sentia mais que ali era um lugar seguro. A tempestade lá fora começava a se intensificar. Raios iluminavam o céu e o trovão rugia, como se estivesse anunciando o fim de algo. Lucas olhou para a janela, desejando que a tempestade levasse embora todo aquele clima de desespero. "Dime a verdade!" gritou, não mais disposto a esperar por respostas. Lucas, Clara começou, mas ele não queria ouvir mais uma vez a hesitação dela. "Dime!" Eduardo, perdendo a compostura, gritou. "Basta! Não faça isso! Você não sabe o que está pedindo!" Mas as palavras não eram suficientes para conter a avalanche de segredos prestes a desabar. Clara parecia à beira das lágrimas. "Você precisa entender. Isso é por seu bem. Lucas, não queremos que você se machuque." E foi nesse momento que o homem ao lado dela revelou uma foto. A imagem estava surrada, mas Lucas a viu claramente. Era seu pai. Mas não era apenas isso. Ele estava de mãos dadas com uma mulher que não era Clara. Outra mulher. A revelação foi como um golpe no estômago. E tudo ao redor de Lucas desmoronou. "Quem é ela?" perguntou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Eduardo, agora pálido, não parecia ter palavras. Ela era alguém importante para o seu pai, Clara disse, a voz tremendo. "E a razão pela qual ele morreu é mais complexa do que você imagina." A confusão tomava conta de Lucas. Ele tentava processar a informação, mas sua cabeça girava. "Vocês estão dizendo que meu pai tinha outra família?" ele perguntou,
a incredulidade se transformando em raiva. Por que nunca me contaram? Eduardo parecia prestes a desabar. O homem ao lado de Clara, no entanto, estava decidido. O que ele não disse, Lucas, é que sua vida depende de saber a verdade. Seu pai fez inimigos e você ainda pode estar em perigo. Há coisas que não podem ser ignoradas. Nesse instante, o trovejo mais forte da tempestade rachou o céu, o que fez Clara pular de susto. Lucas sentiu que tudo se acelerava, como uma roda da fortuna descontrolada. Ela olhou para a tela e a cor sumiu da sua rosto. Ficou a tensão do ar, como uma faca. Ela olhou para a tela e a cor sumiu do seu rosto. Não pode ser! Nesse momento, uma luz forte iluminou a sala, como se uma nova tempestade estivesse se formando dentro da casa. Era uma chamada de vídeo. E quando Clara atendeu, Lucas ficou sem palavras. A figura do outro lado da tela fez seu estômago revirar. Era um homem, mas não um qualquer. Era o homem da foto. Seu pai, com a mesma expressão sombria, mas mais jovem. Clara murmurou um não, enquanto a imagem se tornava mais clara. Clara! O homem disse, sua voz penetrante. Você não devia tê-lo contado. Não agora. Temos que ir. Eles estão vindo. O pânico tomou conta de Lucas. Quem era ele, realmente? Era seu pai? No entanto, as palavras do homem ecoavam de forma alarmante. O que estava acontecendo? A verdade estava se tornando mais sombria a cada segundo. Lucas olhou de um rosto para outro, a confusão batendo com força em sua mente. Ele havia sido forçado a comer o silêncio por tanto tempo. E agora, quando a verdade estava prestes a ser revelada, ela parecia mais ameaçadora do que nunca. Que está passando? Gritou. Mas o caos silencioso dentro dele agora se transformou em uma tempestade. Não havia como voltar atrás. O mistério da sua vida estava se aprofundando em direções que ele nunca poderia imaginar. E no fundo, uma nova pergunta se formou. Se seu pai estava vivo e em perigo, o que isso significava para ele? O que mais ele não sabia? E a tempestade que se aproximava não era apenas lá fora. Lucas ficou paralisado na porta, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse vida própria. Eduardo e Clara trocavam olhares cheios de significados que Lucas não conseguia decifrar. A tensão era palpável, quase como uma corda esticada, prestes a romper. — Que estão ocultando? Perguntou novamente. Sua voz um misto de raiva e medo. Os olhos de Clara estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Eduardo, por outro lado, parecia uma parede, rígido, de sem emoção. Era como se eles estivessem em um jogo de xadrez, cada peça se movendo estrategicamente. Mas Lucas não queria ser mais uma vítima. Ele queria a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, o homem ao lado de Clara avançou um passo. Sua presença era imponente, como uma sombra ameaçadora. — É hora de falar, Eduardo, disse ele, a voz grave reverberando na sala. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem parecia saber mais do que deveria. O que ele sabia? O que estava acontecendo naquela casa que ele chamava de lar? Já não sentia mais que ali era um lugar seguro. A tempestade lá fora começava a se intensificar.
Raios iluminavam o céu e o trovão rugia como se estivesse anunciando o fim de algo. Lucas olhou para a janela, desejando que a tempestade levasse embora todo aquele clima de desespero. "Dime a verdade!" gritou, não mais disposto a esperar por respostas. Lucas. Clara começou, mas ele não queria ouvir mais uma vez a hesitação dela. "Dime!" Eduardo, perdendo a compostura, gritou. "Basta! Não faça isso! Você não sabe o que está pedindo!" Mas as palavras não eram suficientes para conter a avalanche de segredos prestes a desabar. Clara parecia à beira das lágrimas. "Você precisa entender. Isso é por seu bem, Lucas. Não queremos que você se machuque." E foi nesse momento que o homem ao lado dela revelou uma foto. A imagem estava surrada, mas Lucas a viu claramente. Era seu pai, mas não era apenas isso. Ele estava de mãos dadas com uma mulher que não era Clara. Outra mulher. A revelação foi como um golpe no estômago, e tudo ao redor de Lucas desmoronou. "Quem é ella?" perguntou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Eduardo, agora pálido, não parecia ter palavras. Ela era alguém importante para o seu pai. Clara disse, a voz tremendo. "E a razão pela qual ele morreu é mais complexa do que você imagina." A confusão tomava conta de Lucas. Ele tentava processar a informação, mas sua cabeça girava. "Vocês estão dizendo que meu pai tinha outra família?" ele perguntou, a incredulidade se transformando em raiva. "Por que nunca me contaram?" Eduardo parecia prestes a desabar. O homem ao lado de Clara, no entanto, estava decidido. "O que ele não disse, Lucas, é que sua vida depende de saber a verdade. Seu pai fez inimigos, e você ainda pode estar em perigo. Há coisas que não podem ser ignoradas." Nesse instante, o acelerava como uma roda da fortuna descontrolada. "Dímelo todo!" gritou uma última vez, mas a verdadeira natureza do seu mundo desmoronava. "Lucas!" começou Eduardo, mas as palavras foram interrompidas pela vibração do celular de Clara. O som cortou a tensão do ar como uma faca. Ela olhou para a tela e a dor sumiu do seu rosto. "No! No! No puede ser!" Nesse momento, uma luz forte iluminou a sala, como se uma nova tempestade estivesse se formando dentro da casa. Era uma chamada de vídeo, e quando Clara atendió, Lucas ficou sem palavras. A figura de outro lado da tela fez seu estômago reviar. Era um homem, mas não um qualquer. Era o homem da foto. Seu pai, com a mesma expressão sombria, mas mais jovem. Clara murmurou um "no", enquanto a imagem se tornava mais clara. "Clara", o homem disse, sua voz penetrante. "Você não devia tê-lo contado. Não agora. Temos que ir. Eles estão vindo." O pânico tomou conta de Lucas. Quem era ele, realmente? Era seu pai? No entanto, as palavras do homem ecoavam de forma alarmante. O que estava acontecendo? A verdade estava se tornando mais sombria a cada segundo. Lucas olhou de um rosto para outro, a confusão batendo com força em sua mente. Ele havia sido forçado a comer o silêncio por tanto tempo, e agora, quando a verdade estava prestes a ser revelada, ela parecia mais ameaçadora do que nunca. "Que está passando?" gritou. Mas o caos silencioso dentro dele agora se transformou em uma tempestade. De repente, Clara fez um movimento abrupto, como se estivesse em um transe. Ela se virou para Eduardo e, em um grito ensurdecedor, exclamou: "La verdadeira razão pela qual seu pai morreu foi por causa de sua madre." A revelação caiu no ar como um peso mortal, paralisando todos. "O que você quer dizer?"
Lucas estava sem palavras. A verdade que ele buscava agora parecia uma rede de mentiras ainda mais complicada. Clara olhou para o homem em la tela, os ojos cheios de desespero. E a única maneira de entender: eles estão atrás de você, Lucas. Sua vida corre perigo. Lucas, agora profundamente confuso e apavorado, mal conseguia respirar. Tudo o que ele pensava que sabia, tudo o que ele aceitara, agora se desfazia como fumaça. O que mais estava escondido? O que realmente aconteceu com seu pai? Clara estava até onde, na verdade? A confusão e desespero se tornaram nó em seu peito. Ele sabia que tempestade dentro dele havia apenas começado, e se seu mundo já estava virado de cabeça para baixo, o que mais estaria prestes a desabar? Lucas ficou paralisado na porta, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse vida própria. Eduardo e Clara trocavam olhares cheios de significados que Lucas não conseguia decifrar. A tensão era palpável, quase como uma corda esticada prestes a romper. "Que estão ocultando?" perguntou novamente, sua voz um misto de raiva e medo. Os olhos de Clara estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Eduardo, por outro lado, parecia uma parede, rígido e sem emoção. Era como se eles estivessem em um jogo de xadrez, cada peça se movendo estrategicamente. Mas Lucas não queria ser mais uma vítima. Ele queria a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, o homem ao lado de Clara avançou um passo. Sua presença era imponente, como uma sombra ameaçadora. "É hora de falar, Eduardo", disse ele, a voz grave reverberando na sala. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem parecia saber mais do que deveria. O que ele sabia? O que estava acontecendo naquela casa que ele chamava de lar? Já não sentia mais que ali era um lugar seguro. A tempestade lá fora começava a se intensificar. Raios iluminavam o céu e o trovão rugia como se estivesse anunciando o fim de algo. Lucas olhou para a janela, desejando que a tempestade levasse embora todo aquele clima de desespero. "Dine la verdade!" gritou, não mais disposto a esperar por respostas. "Lucas", Clara começou, mas ele não queria ouvir mais uma vez a hesitação dela. "Jimmy!" Eduardo, perdendo a compostura, gritou. "Basta! Não faça isso! Você não sabe o que está pedindo!" Mas as palavras não eram suficientes para conter a avalanche de segredos prestes a desabar. Clara parecia à beira das lágrimas. "Você precisa entender, isso é por seu bem, Lucas. Não queremos que você se machuque." E foi nesse momento que o homem ao lado dela revelou uma foto. A imagem estava surrada, mas Lucas a viu claramente. Era seu pai, mas não era apenas isso. Ele estava de mãos dadas com uma mulher que não era Clara. Outra mulher. A revelação foi como um golpe no estômago e tudo ao redor de Lucas desmoronou. "Quem é ela?" perguntou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Eduardo, agora pálido, não parecia ter palavras. Ela era alguém importante para o seu pai", Clara disse, a voz tremendo. "E a razão pela qual ele morreu é mais complexa do que você imagina." A confusão tomava conta de Lucas. Ele tentava processar a informação, mas sua cabeça girava. "Vocês estão dizendo que meu pai tinha outra família?" ele perguntou, a incredulidade se transformando em raiva. "Por que nunca me contaram?" Eduardo parecia prestes a desabar. O homem ao lado de Clara, no entanto, estava decidido. O que ele não disse, Lucas, é que sua vida depende de saber a verdade. "Seu pai fez inimigos.
E você ainda pode estar em perigo. Há coisas que não podem ser ignoradas. Nesse instante, o trovejo mais forte da tempestade rachou o céu, o que fez Clara pular de susto. Lucas sentiu que tudo se acelerava, como uma roda da fortuna descontrolada. "Dime-lo todo!" gritou uma última vez, mas a verdadeira natureza do seu mundo desmoronava. "Lucas", começou Eduardo, mas as palavras foram interrompidas pela vibração do celular de Clara. O som cortou a tensão do ar como uma faca. Ela olhou para a tela e a cor sumiu do seu rosto. Não, não pode ser. Nesse momento, uma luz forte iluminou a sala, como se uma nova tempestade estivesse se formando dentro da casa. Era uma chamada de vídeo, e quando Clara atendeu, Lucas ficou sem palavras. A figura do outro lado da tela fez seu estômago revirar. Era um homem, mas não um qualquer. Era o homem da foto, seu pai, com a mesma expressão sombria, mas mais jovem. Clara murmurou um não, enquanto a imagem se tornava mais clara. "Clara", o homem disse, sua voz penetrante, "você não devia tê-lo contado. Não agora. Temos que ir." "Eles estão vindo!" O pânico tomou conta de Lucas. Quem era ele realmente? Era seu pai? No entanto, as palavras do homem ecoavam de forma alarmante. O que estava acontecendo? A verdade estava se tornando mais sombria a cada segundo. Lucas olhou de um rosto para outro, a confusão batendo com força em sua mente. Ele havia sido forçado a comer o silêncio por tanto tempo, e agora, quando a verdade estava prestes a ser revelada, ela parecia mais ameaçadora do que nunca. "Que está passando?" gritou. Mas o caos silencioso dentro dele agora se transformou em uma tempestade. De repente, Clara fez um movimento abrupto, como se estivesse em um transe. Ela se virou para Eduardo e, em um grito ensurdecedor, exclamou: "A verdadeira razão pela qual seu pai morreu foi por causa da sua mãe." A revelação caiu no ar como um peso mortal, paralisando todos. "O que você quer dizer?" Lucas estava sem palavras. A verdade que ele buscava agora parecia uma rede de mentiras ainda mais complicada. Clara olhou para o homem na tela, os olhos cheios de desespero. "É a única maneira de você entender. Eles estão atrás de você, Lucas. A sua vida corre perigo." Lucas, agora profundamente confuso e apavorado, mal conseguia respirar. Tudo o que ele pensava que sabia, tudo o que ele aceitara, agora se desfazia como fumaça. O que mais estava escondido? O que realmente aconteceu com seu pai? Clara estava até onde, na verdade? A confusão e o desespero se tornaram um nó em seu peito. Ele sabia que a tempestade dentro dele havia apenas começado. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa, fazendo as luzes piscarem. A porta da frente foi arrombada com uma força brutal e 3 homens entraram. Eles eram altos, vestidos de preto e seus rostos cobertos. Um deles brandiu uma arma e o outro gritou: "Estamos aqui para resolver contas." Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Cada respiração era um esforço. Ele olhou para Clara, que parecia estar prestes a desmaiar, e para Eduardo, que já não parecia forte. O homem na tela desapareceu e o pânico se estabeleceu. "Busca el niño!" gritou um dos homens.
E ali, com a realidade desmoronando ao seu redor, Lucas percebeu. A verdade estava prestes a ficar mais perigosa do que nunca. Lucas ficou paralisado na porta, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse vida própria. Eduardo e Clara trocavam olhares cheios de significados que Lucas não conseguia decifrar. A tensão era palpável, quase como uma corda esticada, prestes a romper. "Que estão ocultando?" perguntou novamente, sua voz um misto de raiva e medo. Os olhos de Clara estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Eduardo, por outro lado, parecia uma parede, rígido e sem emoção. Era como se eles estivessem em um jogo de xadrez, cada peça se movendo estrategicamente. Mas Lucas não queria ser mais uma vítima. Ele queria a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, o homem ao lado de Clara avançou um passo. Sua presença era imponente, como uma sombra ameaçadora. "É hora de hablar, Eduardo", disse ele, a voz grave reverberando na sala. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem parecia saber mais do que deveria. O que ele sabia? O que estava acontecendo naquela casa que ele chamava de lar? Já não sentia mais que ali era um lugar seguro. A tempestade lá fora começava a se intensificar. Raios iluminavam o céu e o trovão rugia, como se estivesse anunciando o fim de algo. Lucas olhou para a janela, desejando que a tempestade levasse embora todo aquele clima de desespero. "Dime la verdade", gritou, não mais disposto a esperar por respostas. "Lucas", Clara começou. Mas ele não queria ouvir mais uma vez a hesitação dela. "Dime!" Eduardo, perdendo a compostura, gritou. "Basta, no hagas eso. No sabes lo que estás pidiendo." Mas as palavras não eram suficientes para conter a avalanche de segredos prestes a desabar. Clara parecia à beira das lágrimas. "Necesitas entender. Esto es por tu bien, Lucas. No queremos que te hagas daño." E foi nesse momento que o homem ao lado dela revelou uma foto. A imagem estava surrada, mas Lucas a viu claramente. Era seu pai, mas não era apenas isso. Ele estava de mãos dadas com uma mulher que não era Clara. Outra mulher. A revelação foi como um golpe no estômago e tudo ao redor de Lucas desmoronou. "Quem es ella?" perguntou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Eduardo, agora pálido, não parecia ter palavras. "Ella era alguém importante para tu padre", Clara disse, a voz tremendo. "Y la razón por la que murió es más compleja de lo que imaginas." A confusão tomou conta de Lucas. Ele tentava processar a informação, mas sua cabeça girava. "Estão dizendo que mi padre tinha outra família?" Ele perguntou, a incredulidade se transformando em raiva. "Por que nunca me dijeron?" Eduardo parecia prestes a desabar. O homem ao lado de Clara, no entanto, estava decidido. "Lo que él no te dijo, Lucas, es que tu vida depende de saber la verdad. Tu padre hizo enemigos y todavía puedes estar en peligro. Hay cosas que no se pueden ignorar." Nesse instante, otro vento más fuerte de la tempestade rachó el cielo, que hizo Clara pular de susto. Lucas sintió que todo se aceleraba, como una roda de la fortuna descontrolada. "Dímelo todo", gritou uma última vez. Mas a verdadeira natureza do seu mundo desmoronava. "Lucas", começou Eduardo, mas as palavras foram interrompidas pela vibração do celular de Clara. O som cortou a tensão do ar como uma faca.
Ela olhou para a tela e a cor sumiu do seu rosto. Não pode ser. Nesse momento, uma luz forte iluminou a sala, como se uma nova tempestade estivesse se formando dentro da casa. Era uma chamada de vídeo, e quando Clara atendeu, Lucas ficou sem palavras. A figura do outro lado da tela fez seu estômago revirar. Era um homem, mas não um qualquer. Era o homem da foto, seu pai, com a mesma expressão sombria, mas mais jovem. Clara murmurou um "no", enquanto a imagem se tornava mais clara. Clara, o homem disse, sua voz penetrante, no debiste decírselo, no ahora. Debemos irnos. Vienen por nosotros. O pânico tomou conta de Lucas. Quem era ele realmente? Era seu pai? No entanto, as palavras do homem ecoavam de forma alarmante. O que estava acontecendo? A verdade estava se tornando mais sombria a cada segundo. Lucas olhou de um rosto para outro, a confusão batendo com força. Em sua mente, ele havia sido forçado a comer o silêncio por tanto tempo. E agora, quando a verdade estava prestes a ser revelada, ela parecia mais ameaçadora do que nunca. "Que está passando?" gritou, mas o caos silencioso dentro dele agora se transformou em uma tempestade. De repente, Clara fez um movimento abrupto, como se estivesse em um transe. Ela se virou para Eduardo e, em um grito ensurdecedor, exclamou: "La razón verdadera por la cual tu padre murió fue por culpa de tu madre." A revelação caiu no ar como um peso mortal, paralisando todos. "Que queres dizer?" Lucas estava sem palavras. A verdade que ele buscava agora parecia rede de mentiras ainda mais complicada. Clara olhou para o homem na tela, os olhos cheios de desespero. "Es la única maneira de que entiendas. Ellos están detrás de ti, Lucas. Tu vida corre peligro." Lucas, ahora profundamente confuso y apavorado, mal conseguía respirar. Todo lo que él pensaba que sabía, todo lo que él aceitara, agora se desfacía como fumaça. O que mais estava escondido? O que realmente aconteció con su pai? Clara estaba até onde na verdade. A confusión y el desespero se tornaron un no en su pecho. Sabía que la tempestad dentro de él había apenas comenzado. Mas antes que pudiera procesar todo, un estrondo ensurdecedor ecoou pela casa, facendo as luces piscaren. A porta da frente foi arrombada con una força brutal, y 3 homens entraron. Eles eran altos, vestidos de preto, y sus rostros cubiertos. Un deles brandió una arma, y el otro gritó: "Buscad al niño." Lucas sintió el chão tremer sobre sus pés. Cada respiración era un esforço. Ele olhou para Clara, que parecia estar prestes a desmaiar, e para Eduardo, que já não parecia forte. O homem na tela desapareceu e o pânico se estabeleceu. "Busca al niño!" gritou um dos homens. E ali, com a realidade desmoronando ao seu redor, Lucas percebeu. A verdade estava prestes a ficar mais perigosa do que nunca. Lucas ficou paralisado na porta, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse vida própria. Eduardo e Clara trocavam olhares cheios de significados que Lucas não conseguia decifrar. A tensão era palpável, quase como uma corda esticada prestes a romper. "Que estão ocultando?" perguntou novamente, sua voz um misto de raiva e medo. Os olhos de Clara estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Eduardo, por outro lado, parecia uma parede, rígido e sem emoção. Era como se eles estivessem em um jogo de xadrez, cada peça se moviendo estratégicamente. Mas Lucas não queria ser mais uma vítima. Él quería verdades.
Antes que Eduardo pudiese responder, hombre ao lado de Clara avanzó un paso. Su presencia era imponente, como una sombra amenazadora. «Es hora de hablar, Eduardo», dice él, a voz grave, reverberando na sala. Lucas sentía un arrepío percorrer su espinha. Hombre parecía saber más do que debería. ¿O qué él sabía? ¿O qué estaba aconteciendo naquela casa que él llamaba de lar? Ya no sentía más que ali era un lugar seguro. A tempestade lá fora começava a se intensificar. Rayos iluminaban el cielo, y el trovón rugía como si estuviese anunciando el fin de algo. Lucas olhou para a janela, desejando que a tempestade levase embora todo aquele clima de desespero. «Dime la verdad», gritó, no más dispuesto a esperar por respuestas. «Lucas». Clara comenzó, pero no quería oír más una vez la excitación de ella. «Dime». Eduardo, perdiendo compostura, gritó, «Basta, no hagas eso. No sabes lo que estás pidiendo». Mas las palabras no eran suficientes para conter a avalanche de segredos prestes a desabar. Clara parecía a beira de las lágrimas. «Necesitas entender, esto es por tu bien, Lucas. No queremos que te hagas daño». Y fue en ese momento que el hombre ao lado de ella reveló una foto. La imagen estaba zurrada, mas Lucas la vio claramente. Era su pai, mas no era apenas eso. Él estaba de mãos dadas con una mujer que no era Clara. Otra mujer. La revelación fue como un golpe no estómago. Y todo, ao redor de Lucas, desmoronou. «¿Quién es ella?», perguntou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Eduardo, agora pálido, não parecia ter palavras. Ella era alguien importante para tu padre», Clara dice, a voz tremendo. «Y la razón por la que murió es más compleja de lo que imaginas». A confusión tomaba conta de Lucas. Ele tentava processar a informação, mas su cabeza giraba. «¿Están diciendo que mi padre tenía otra familia?», N preguntó. A incredulidade se transformando en raiva. «¿Por qué nunca me dijeron?». Eduardo parecía prestes a desabar. O homem ao lado de Clara, no entanto, estaba decidido. «Lo que él no te dijo, Lucas, es que tu vida depende de saber la verdad. Tu padre hizo enemigos y todavía puedes estar en peligro. Hay cosas que no se pueden ignorar». Nesse instante, outro berro mais forte da tempestade rachou o céu, o que fez Clara pular de susto. Lucas sentiu que tudo se acelerava, como uma roda da fortuna descontrolada. «Dímelo todo», gritou uma última vez, mas a verdadeira natureza do seu mundo desmoronava. «Lucas», começou Eduardo, mas as palavras foram interrompidas pela vibração do celular de Clara. O som cortou a tensão do ar como uma faca. Ela olhou para a tela e a cor sumiu do seu rosto. «No pode ser!» Nesse momento, uma luz forte iluminou a sala, como se uma nova tempestade estivesse se formando dentro da casa. Era uma chamada de vídeo. E quando Clara atendeu, Lucas ficou sem palavras. A figura do outro lado da tela fez seu estômago revirar. Era um homem, mas não qualquer. Era o homem da foto, seu pai. Com a mesma expressão sombria, mas mais jovem, Clara murmurou não, enquanto a imagem se tornava mais clara. «Clara», o homem disse, sua voz penetrante. «No debiste decírselo, no ahora. Debemos irnos. Vienen por nosotros». O pânico tomou conta de Lucas. Quem era ele, realmente? Era seu pai? No entanto, as palavras do homem ecoavam de forma alarmante. O que estava acontecendo? A verdade estava se tornando mais sombria a cada segundo. Lucas olhou de um rosto para outro, a confusão batendo com força em sua mente.
Ele havia sido forçado a comer o silêncio por tanto tempo. E agora, quando a verdade estava prestes a ser revelada, ela parecia mais ameaçadora do que nunca. "Que está passando?" gritou, mas o caos silencioso dentro dele agora se transformou em uma tempestade. De repente, Clara fez um movimento abrupto, como se estivesse em um transe. Ela se virou para Eduardo e em um grito ensurdecedor exclamou: "La razón verdadera por la cual tu padre murió fue por culpa de tu madre." A revelação caiu no ar como um peso mortal, paralisando todos. "¿Qué quieres decir?" Lucas estava sem palavras. A verdade que ele buscava agora parecia uma rede de mentiras ainda mais complicada. Clara olhou para o homem na tela, os olhos cheios de desespero. "Es la única maneira de que entiendas. Ellos están detrás de ti. Lucas, tu vida corre peligro." Nesse momento, os homens que invadiram a casa avançaram. Suas expressões de determinação se tornaram ameaçadoras. "Buscad al niño!" gritaram, ofegantes e implacáveis. Lucas sentiu o medo crescer dentro dele. Ele não sabia mais em quem confiar e a adrenalina disparou. Mas antes que pudesse dar um passo, o homem que estava na tela gritou: "Detengan! No hagan esto!" Ele parecia familiar. Lucas franziu a testa. Por que aquele homem estava tão preocupado? O caos na sala pareceu estagnar, enquanto todos voltavam a atenção para ele. Então, em um movimento rápido, Clara gritou: "Lucas, corre!" Mas antes que pudesse mover, o homem da chamada de vídeo revelou algo que faria a realidade de Lucas desmoronar por completo. "Lucas, você não sabe quem realmente é", revelou ele, sua voz cheia de emoção. "Você não é filho de Eduardo. Você é meu filho." O mundo de Lucas girou, como um furacão repentino. Ele piscou, perdido em sentimentos conflitantes, o que mal podia receber. As palavras ressoaram como um relâmpago. Tudo o que achava conhecer se desintegrou. Clara, com lágrimas nos olhos, exclamou: "Lucas, escuta!" Não é o que parece. Mas tudo o que Lucas conseguia pensar era que a verdade explodia ao seu redor, transformando-se em um pesadelo. Ele parou entre a realidade e a confissão. O que aquilo tudo significava para ele? O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a acontecer? Lucas ficou paralisado na porta, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada como se o ar tivesse vida própria. Eduardo e Clara trocavam olhares cheios de significados que Lucas não conseguia decifrar. A tensão era palpável, quase como uma corda esticada, prestes a romper. "Que estão ocultando?" perguntou novamente. Sua voz um misto de raiva e medo. Os olhos de Clara estavam inchados, como se ela tivesse chorado. Eduardo, por outro lado, parecia uma parede, rígido e sem emoção. Era como se eles estivessem em um jogo de xadrez, cada peça se movendo estrategicamente. Mas Lucas não queria ser mais uma vítima. Ele queria a verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, o homem ao lado de Clara avançou um passo. Sua presença era imponente, como uma sombra ameaçadora. "Es hora de hablar, Eduardo", disse ele, a voz grave reverberando na sala. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem parecia saber mais do que deveria. O que ele sabia? "O
que estava acontecendo naquela casa que ele chamava de lar? Já não sentia mais que ali era um lugar seguro. A tempestade lá fora começava a se intensificar. Raios iluminavam o céu e o trovão rugia como se estivesse anunciando o fim de algo. Lucas olhou para a janela, desejando que a tempestade levasse embora todo aquele clima de desespero. Dime! La verdade, gritou, não mais disposto a esperar por respostas. Lucas, Clara começou, mas ele não queria ouvir mais uma vez a excitação dela. Dime! Eduardo, perdendo a compostura, gritou. Basta, no hagas eso, no sabes lo que estás pidiendo. Mas as palavras não eram suficientes para conter a avalanche de segredos prestes a desabar. Clara parecia à beira das lágrimas. Necesitas entender, esto es por tu bien, Lucas. No queremos que te hagas daño. E foi nesse momento que o homem ao lado dela revelou uma foto. A imagem estava surrada, mas Lucas a viu claramente. Era seu pai, mas não era apenas isso. Ele estava de mãos dadas com uma mulher que não era Clara. Outra mulher. A revelação foi como um golpe no estômago. E tudo ao redor de Lucas desmoronou. "Quem é ella?" perguntou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Eduardo, agora Clara, pular de susto. Lucas sentiu que tudo se acelerava, como uma roda da fortuna descontrolada. "Dímelo todo!" gritou uma última vez, mas a verdadeira natureza do seu mundo desmoronava. "Lucas!" começou Eduardo, mas as palavras foram interrompidas pela vibração do celular de Clara. O som cortou a tensão do ar como uma faca. Ela olhou para a tela e a cor sumiu do seu rosto. Não pode ser! Nesse momento, uma luz forte iluminou a sala, como se uma nova tempestade estivesse se formando dentro da casa. Era uma chamada de vídeo e quando Clara atendeu, Lucas ficou sem palavras. A figura do outro lado da tela fez seu estômago revirar. Era um homem, mas não um qualquer. Era o homem da foto. Seu pai com a mesma expressão sombria, mas mais jovem. Clara murmurou um não, enquanto a imagem se tornava mais clara. "Clara", o homem disse, sua voz penetrante. "No debiste decírselo. No ahora. Debemos irnos. Vienen por nosotros." O pânico tomou conta de Lucas. Quem era ele, realmente? Era seu pai? No entanto, as palavras do homem ecoavam de forma alarmante. O que estava acontecendo? A verdade estava se tornando mais sombria a cada segundo. Lucas olhou de um rosto para outro, a confusão batendo com força em sua mente. Ele havia sido forçado a comer o silêncio por tanto tempo, e agora, quando a verdade estava prestes a ser revelada, ela parecia mais ameaçadora do que nunca. "Que está passando?" gritou. Mas o caos silencioso dentro dele agora se transformou em uma tempestade. De repente, Clara fez um movimento abrupto, como se estivesse em um transe. Ela se virou para Eduardo e, em um grito ensurdecedor, exclamou: "La razón verdadera por la cual tu padre murió fue por culpa de tu madre." A revelação caiu no ar como um peso mortal, paralisando todos. "Que queres dizer?" Lucas estava sem palavras. A verdade que ele buscava agora parecia uma rede de mentiras ainda mais complicada. Clara olhou para o homem na tela, os olhos cheios de desespero. "Es la única maneira de que entiendas. Ellos están detrás de ti, Lucas. Tu vida corre peligro." Nesse momento, os homens que invadiram a casa avançaram. Suas expressões de determinação se tornaram ameaçadoras. "Buscad al niño!" gritaram, ofegantes e implacáveis. Lucas sentiu o medo crescer dentro dele. Ele não sabia mais em quem confiar.
e a adrenalina disparou. Mas antes que pudesse dar um passo, o homem que estava na quela gritou: "Detengan! No hagan esto!" Ele parecia familiar. Lucas franziu a testa. Por que aquele homem estava tão preocupado? O caos na sala pareceu estagnar enquanto todos voltavam a atenção para ele. Então, em um movimento rápido, Clara gritou: "Lucas, corre!" Mas antes que pudesse se mover, o homem da chamada de vídeo revelou algo que faria a realidade de Lucas desmoronar por completo. "Lucas, você não sabe quem realmente é", revelou ele, sua voz cheia de emoção. "Você não é filho de Eduardo. Você é meu filho." O mundo de Lucas girou como um furacão repentino. Ele piscou, perdido em sentimentos conflitantes, o que mal podia receber. As palavras ressoaram como um relâmpago. Tudo o que achava conhecer se desintegrou. Clara, com lágrimas nos olhos, exclamou: conseguia pensar era que a verdade explodia ao seu redor, transformando-se em um pesadelo. Nesse momento, um dos homens que entrou na casa avançou até Lucas e, com um olhar sombrio, disse: "Estamos aqui para acabar com toda a reação em cadeia que você provocou. Você não só é meu filho, mas também porta um legado muito mais sombrio do que você imagina." O que ele disse foi um golpe direto no coração de Lucas. ¿Legado? O que ele estava tentando insinuar? Ao redor, Eduardo gritó: "No te acerques a él", enquanto tentaba proteger Lucas. Y fue cuando todo viró un turbillón. Clara tomó coraje y disparó en dirección ao homem, gritando: "No te atrevas a tocar a mi hijo." O clima mudó y antes que Lucas pudiese procesar todo, una verdad chocante se estableció en cuanto ao caos. Se desenrolava. Cada dos homens de preto parecía estar en posiciones diferentes, como si soubessem exactamente como aquela cena debería acontecer. As luces comenzaron a piscar, y Lucas sintió que estaba prestes a perder o controle. Él estaba cercado, no somente por extraños, mas por mentiras, revelaciones y un destino que se desenrolaba diante de él como un pesadelo interminable. ¿Por qué están aquí? ¿Qué más han escondido? Lucas gritó, seu corpo tremendo, no só de miedo, mas de una determinación que él nem sabía que tenía. A explosión de emociones ressoó en sus gritos. Era hora de enfrentar todo, mesmo que isso significase mergulhar en un abismo de segredos obscuros. A tempestade do lado de fora rugía, mas a verdadeira tempestade estaba prestes a se desenrolar dentro daquela casa, levando Lucas a un destino incierto y aterrorizante.